estes livros são espetaculares porquê? Porque, por exemplo, o Liberato fez uma recolha dos principais tipos decorativistas de pintura do século XIX. Ou seja, explica-vos como é que vocês faziam imitações de mármore, imitações de madeira, com que pigmentos, com que técnicas, a têmpera, a óleo, com que pincéis, que cor é que se aplica primeiro, que cor é... Portanto, nós não precisamos de inventar muito. Temos muita restituição desta fenomenologia através destes livros históricos. São conhecidos, estão disponíveis. Este, por exemplo, um dia destes, se calhar, irei pôr alguém a digitalizar isto, depois mandar para o professor Mário Mendonça. Eu não sei se ele terá, mas enfim. Mas era muito útil termos aqui também vocês disponíveis online. Por exemplo, explica como é que se fazem veios de madeira, como técnica que se fazia. Rola usado, pincel, como é que se fazer. O modo está sempre disponível. Ao mesmo tempo, começamos a lançar internacionalmente estas ideias. O grupo do NEC organizou o encontro Historical Mortals Conference em 2008. Já se fez uma segunda conferência destas em Praga, está-se a preparar agora a terceira, e portanto, de repente, estamos, e vocês também estão, no meio de uma convolução internacional, ou seja, entramos num processo internacional. Neste site, conservacalmo.pt, por exemplo, vocês têm muita documentação destes diversos projetos científicos que nós temos feito este ano. Passa. Bem, então e a cor e o projeto? A cor e os arquitetos? Vou tentar acelerar um bocadinho, também já estou cansado. Vocês ainda devem estar mais do que eu. Uma vez, em Almeida, uma aldeia histórica fortificada, o professor Mário Mendonça mostrou em Vitória, fomos visitar uma casa que ia ser reabilitada. Numa semana estava com o vento do lado esquerdo, com revestimentos históricos, com tronco laoeiro, na semana seguinte estava reabilitado, do lado direito. Ou seja, todos os originais tinham sido picados, tinham-se feito cimento e chamava-se isto de reabilitação, provavelmente. Ou, por exemplo, começava-se a fazer este tipo de revestimentos em aldeias históricas, perdendo toda a qualidade estética. A pessoa não entendeu. Um é no norte, outro é no sul. Este caso é um caso muito interessante. É uma rua que vai em Lisboa, lá de cima do Rato para o Caixo Sodré. E como todas as ruas de Lisboa, é uma rua que tem no fundo o mar, porque as ruas de Lisboa eram muito bem desenhadas. Aliás, as ruas norte-sul viradas para o mar chamam-se ruas, as ruas este-oeste chamam-se travessas. Porquê? Uma das razões é porque as ruas norte-sul, pelo menos metade do tempo, tem sempre sol. Enquanto que as ruas este-oeste, o vizinho está para o sol. E, portanto, havia um sistema em que os pobres ficavam nas casas este-oeste e os ricos, os nobres, nas ruas norte-sul. E as ruas norte-sul são mais largas. E depois vocês pensam assim, mas que pouco democráticos. Eu diria que são muito mais democráticos do que nós hoje, porque agora ainda a nossa democracia é muito mais restrita. Agora o rico está aqui e o pobre está a 20 km de distância. Pelo menos antigamente ainda estava na esquina. Agora em Lisboa nós temos um processo de expulsão dos pobres do centro da cidade, uma gentrification, como vocês tiveram, e agora quem regressa é o rico. E regressa ao rico porquê? Porque em Lisboa já aconteceu há algum tempo, que está a acontecer em Salvador, que são estas filas intermináveis de tráfego, porque toda a gente tem carro, e portanto agora o rico regressa para o centro da cidade porque quer passar o tempo de um lado para o outro e não pode usar o helicóptero todos os dias. Portanto, passamos o tempo nestas filas que em Portugal se chama bichas, que é uma coisa um pouco estranha, mas nós não usamos o termo fila, é o termo bicha, que significa outras coisas no Brasil. Este caso era um caso muito interessante de um edifício que ficava numa destas ruas norte-sul e é uma besta de um edifício, uma baleia, um edifício muito feio. Mas era um edifício que eu passava ali todos os dias, para o emprego,
Eu nunca tinha reparado muito bem no edifício. Então houve uma reabilitação e de repente eu reparei no edifício. Porquê é que eu reparei no edifício? Porque ao reabilitarem, pintaram com este rosa Pokémon, com este rosa radioativo. Ou seja, este rosa, ou um vermelho ou um amarelo, o que é que faz? Dá muito corpo ao edifício. Chocou-me tanto que um dia saí do elétrico, como é que se diz? Do bonde. O bonde, saí do bondinho, e descobri do lado direito a cor original. E percebi porque é que não me chocava. A cor original